Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal para hoje eu vou falar sobre um assunto curioso, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu batizei assim de a racionalidade irracional do ser humano, né? Isso trouxe para hoje em dia, né? Só que eu vou ler aqui em Gênesis primeiro Gênesis 26, capítulo 26 ao 28, né? Tem mais, tem 29, né? Mas eu vou ler aqui o que Deus disse sobre o homem, sobre criar o homem, o ser racional, e depois eu vou falar onde que é cometidas irracionalidades do ser humano, né? É assim, está escrito assim: então disse Deus, em Gênesis 1:26, né? Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre ela. Criou, pois, o homem Deus a sua imagem e semelhança. Estou lendo de novo 27, tá? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Esse no 28, tá? Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O que Deus está dizendo aqui, né? Que ele fez propositalmente o homem racional para que domine sobre a terra, para que domine toda a terra. Ou seja, a intenção de Deus era que o homem transformasse toda a terra. Então ele não queria, né, que o homem fosse um robô. Ele queria que o homem, ele sabia que o homem ia ser exatamente como é, né? Agora vamos lá para algumas conclusões minhas, né? Vamos analisar algumas situações em que os seres humanos esquecem por um momento que são seres racionais e cometem desde pequenos atos até atrocidades horríveis, né? Existem algumas situações que a premeditação significa uma racionalidade consciente do que possa acontecer mais à frente. Porém, em situações em que a pressão psicológica se agrava, é comum que a maioria das pessoas perca a capacidade de racionalizar o que acontece depois, assim como nos animais. E por falar de animais, se observarmos bem, vamos perceber que instintivamente as ações programadas por suas naturezas e espécies às vezes são mais racionais do que nós, né? Claro que a racionalidade do ser humano é algo necessário e divino, foi o que eu acabei de ler na Bíblia, né? Pois se não fosse assim, o mundo seria uma enorme selva. Já pensou o mundo sendo uma selva gigante hoje? Era assim que era, né? Entendeu?
Não foi isso que Deus quis. Pois é, o Criador programou a natureza para ser assim, e fez o homem com consciência para fazer o que lhe dá na telha. Ele deu poder ao homem, deu consciência ao homem, deu poder de escolha, né? Deu inteligência para o homem fazer isso que acontece hoje. Tudo isso, plano de Deus. Por incrível que pareça, né? Vocês podem falar, nossa, como o ser humano pode fazer tanta coisa ruim, tanta barbaridade. Pois é, tudo isso foi permissão de Deus, tá bom? Aqui, ó. Deus disse assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como a nossa semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa imagem e semelhança no sentido de consciência, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a face da terra, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra. É sobre toda a face da terra, né? Sobre tudo. Então o homem tem um grande poder de transformar o mundo, seja para melhor ou para pior, né? Por causa disso, a maior parte dos seres humanos se sente no direito de suprimir o mundo natural e transformar o ambiente para a sua visão, na sua visão, para melhor ou para pior, né? Não estou apontando a racionalidade como algo negativo. Claro que não é negativo, isso foi feito por Deus, foi criado por Deus. E as coisas criadas por Deus são positivas. Toda a parte negativa do ser humano veio depois. Se você continuar lendo na Bíblia, você vai ver que veio bem depois, né? Se assim fosse, eu não escreveria esse texto, né? Porque eu não teria raciocínio para escrever isso aqui. Só estou querendo dizer como o homem, em alguns momentos, dá lugar à irracionalidade e se transforma em verdadeira besta, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. O cara deixa o instinto de macho falar mais alto do que sua consciência. No caso de traição casual, no carnaval nós vemos muito isso, nas faculdades, né? Trazendo para hoje, para a modernidade, nas faculdades vemos muito isso, nas baladas e etc. Deixa o sentimento de poder suprimir a racionalidade, tanto que é capaz de pisar e até destruir seu semelhante. Este exemplo vemos nos comportamentos dos animais pela disputa de território, né? O homem, nesse caso, pela disputa de poder, ele se assemelha a um animal brigando por território ou pela posse da fêmea, né? Só que o animal faz isso instintivamente, né? É o instinto dele fazer isso, né? O homem fez isso conscientemente, né? Ou seja, é uma racionalidade irracional. Em situações de pânico ou medo, o ser humano é capaz de tomar atitudes totalmente irracionais, apenas movido por instinto de sobrevivência ou sentimento de reparação, não medindo possíveis consequências, como no caso de golpes. Estou falando aí das vítimas de criminosos, né? Alguns movidos pelo instinto de ajudar alguém, acaba se envolvendo, acaba se prejudicando e prejudicando também os que estão à sua volta sem querer, né? Também no caso de golpes, né? Ou seja, há outros seres humanos que prejudicam o próprio ser humano, o próprio semelhante, né? Estes são alguns exemplos
de como o ser racional pode se tornar irracional. Poderia citar vários, mas acho que esses são os principais. Recentemente, agora é um absurdo. Agora são absurdos que acontecem assim, no nosso mundo de hoje, né? Não estou falando de outras épocas, não. Estou falando de hoje, né? Alguns exemplos que aconteceram. E esse exemplo que eu vou citar aqui é bem recente. Eu acho que alguns de vocês, quando me assistirem, vão lembrar disso, vão recordar. Inclusive, esse caso veio à tona, né? Veio à tona por esses dias, né? Com o Dia dos Pais, está chegando o Dia dos Pais, esse caso veio à tona, né? Recentemente, o jovem chinês vendeu um rim, literalmente, ele vendeu o rim no mercado negro de órgãos para comprar um iPhone, no caso o iPhone 14, né? 14 Plus parece. Ainda na China, uma mãe vendeu o próprio filho recém-nascido pelo mesmo desejo de consumo para comprar um iPhone. Segundo a reportagem, para ela viajar e registrar a viagem com o marido, né? Foram presos o marido está foragido e a mulher que comprou a criança, né? Coitada dessa criança, quando souber o destino dela, né? Aí estão dois exemplos absurdos que alguns seres humanos são capazes de fazer. Animais não fazem isso, né? Você não vê animal doando o próprio filho por comida, no caso, né? Você não vê animal trocando o filhote por comida, nem trocando a própria pata, o próprio pelo, o próprio couro no caso do animal seria comida, né? No caso do ser humano é algo como iPhone, como carro, como alguma coisa valiosa, né? Algum bem de consumo, um sonho de consumo, né? E pelo que eu soube, esse jovem hoje vive doente, né? Porque o outro rim dele não suportou, né? Não suportou. Então ele vive fazendo hemodiálise hoje. Essa é a consequência do sonho de consumo, né? Pegou como foi feita uma cirurgia numa clínica clandestina, sem os devidos cuidados que um hospital normal teria, né? Aí está a consequência de um sonho de consumo. Praticamente vai perder a vida, né? Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, desse jovem. E animais não são capazes disso. Quer dizer, os animais não tendo racionalidade, ele jamais trocaria o filhote por um prato de comida, né? Existem outros exemplos absurdos que seres humanos agem irracionalmente, mas vamos ficar nesses, né? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Já estou com mais de 13 minutos de vídeo, né? Então é isso aí, gente. Esse é o absurdo da racionalidade irracional do ser humano, né? Mas Deus deu livre-arbítrio para o homem, né? Ele deu total liberdade para o homem dominar a terra e transformá-la, né? Então, é isso aí. Isso é bíblico, isso acontece, sempre aconteceu, vai acontecer, não vai parar por aqui, né? Infelizmente, a gente vai ver muitos absurdos, tá? Esse vídeo foi só para refletir um pouco sobre isso, tá bom? E eu espero que vocês reflitam também sobre essas coisas e comentem aí aqui embaixo, né? Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal também, deixem seus likes
E vocês são bem-vindos nesse canal, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.